Se você é um frequentador do nosso quadro Área 42, você certamente viu que em diversos projetos nós utilizamos o ferro de solda para unir os componentes. Fazer uma solda de qualidade é um processo que exige um pouco de prática, mas não se trata de algo impossível. Basta ter os materiais corretos e um pouco de boa vontade para aprender. Os materiais necessários para executar uma boa solda podem ser adquiridos em qualquer loja de componentes eletrônicos. O custo não é alto e, se você for cuidadoso, terá o equipamento por muito tempo. Existem diversos modelos disponíveis no mercado, desde os mais simples até mesmo aos mais complexos e com mais recursos. Vamos trabalhar com o modelo básico, com 30 watts de potência. Preste atenção na ponta do ferro de solda. Ela não está prateada por causa do contato com o estanho. Seu aspecto é esse por ela ser revestida com níquel. Isso garante uma solda rápida e sem falhas. A solda é formada basicamente por estanho e chumbo, além de outros componentes em menor quantidade. Por isso, é comum ouvir o termo estanhar ao se referir à solda de eletrônicos em alguns lugares. A pasta para solda serve para melhorar as superfícies que serão presas. Ela evita que a solda líquida escorra e grude onde não deveria. O ideal é utilizar um pincel pequeno para espalhar a pasta sobre os componentes. O fluxo de solda possui a mesma função que a pasta de solda, porém, ele é recomendado para a utilização em componentes eletrônicos menores, por ser líquido. Geralmente, utilizamos uma seringa para aplicar o fluxo. Caso você precise remover algum componente ou o excesso de solda de algum lugar, você pode utilizar o sugador de solda. Basta pressionar a parte de cima até travar, posicionar o equipamento no local e apertar o gatilho. A malha para dessoldar é geralmente utilizada em circuitos impressos, onde os pontos são muito próximos uns dos outros. Trata-se de uma grande quantidade de fios de cobre entrelaçados como se fossem um tecido. Você deve colocar a malha sobre a solda a ser removida e aquecê-la com um ferro de solda. Para garantir que a solda seja bem executada e também a manutenção do equipamento, você deve manter a ponta do ferro sempre limpa. Para fazer isso, algumas pessoas utilizam uma lixa. Entretanto, isso não é recomendado, pois remove a cobertura de níquel da ponta da ferramenta, causando danos irreparáveis. O ideal é utilizar uma esponja de aço. Outro passo importante é, após remover o excesso de solda, limpar a ponta do aparelho com uma esponja com água. Você pode utilizar uma comum, dessas de cozinha mesmo, mas sempre do lado mais macio. Agora que você já conhece todo o material, vamos ao trabalho. Depois de separar os componentes que você pretende soldar, verifique se as superfícies estão bem limpas. E isso é importante, pois o pó e a gordura prejudicam a qualidade da solda. Primeiramente, encaixamos bem os componentes na placa. Veja que a maioria possui as perninhas maiores do que o necessário. Graças a isso, você pode encaixá-los na superfície e dobrar as hastes de metal para mantê-los no lugar até que a solda seja feita. Agora passamos um pouco de pasta de solda na placa onde os componentes serão soldados. O próximo passo é remover o excesso de sujeira da ponta do ferro com a esponja de aço e posteriormente com a esponja molhada. Por fim, tocamos a região que será soldada com o ferro de solda para aquecê-la e encostamos o estanho no local. Uma pequena quantidade de solda deve escorrer para o local correto. Remova o ferro de soldar e pronto! Em poucos segundos a solda esfria e a peça está firme no lugar. Quando vamos prender itens maiores, como um fio, por exemplo, é possível estanhar o fio e o local de solda. O procedimento é o mesmo. Com um pincel, passe um pouco de pasta de solda nas duas partes que serão unidas. Logo em seguida, encoste o ferro de solda e o estanho em cada uma das peças. Depois, posicione o fio na placa onde ele será preso e com o ferro de solda derreta o estanho das duas peças de uma vez só, unindo tudo.
Veja quando tentamos arrancar o fio. Mesmo fazendo muita força, isso não é possível. Agora vamos aprender a soldar componentes muito pequenos. Perceba que esse chip possui os contatos todos muito próximos uns dos outros. A pasta de solda cobriria todo ele, podendo prejudicar o seu funcionamento. Portanto, vamos utilizar o fluxo de solda. O procedimento é similar ao anterior. Estanhamos o fio, o posicionamos sobre a perninha do chip e, com o ferro de solda, derretemos o estanho, unindo as duas peças. Veja esta solda, grande, desajeitada, quebradiça e sem brilho. Quando isso acontece, chamamos ela de solda fria. Além de grande demais, ela vai se quebrar em pouco tempo. O ideal é remover tudo com o sugador e refazer desde o início. Primeiramente, encostamos o ferro de solda no estanho para amolecer. Logo em seguida, posicionamos o sugador e puxamos o material derretido. Um detalhe importante: o excesso de pasta de solda deve ser removido. Para fazer isso, você pode utilizar um pedaço de papel toalha e, se precisar, um pouco de álcool isopropílico. Ao soldar os componentes, procure sempre fazer isso em um ambiente limpo e arejado, pois o material solta fumaça que pode fazer mal. Caso você esteja aprendendo a soldar, procure uma placa-mãe de computador antiga. Ali, você deverá encontrar uma infinidade de componentes que podem ser removidos e soldados novamente. Isso é muito útil para aperfeiçoar a sua técnica. Em pouco tempo, você estará fazendo soldas profissionais. Não deixe de conferir o artigo completo e até o próximo Área 42. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.